Olá! Hoje o vídeo será a respeito dos movimentos da pelve. E para isso, vou contar com a ajuda deste modelo anatômico. Este modelo é um segmento que representa a coluna vertebral, a pelve, que é o bloco ósseo também chamado, conhecido de osso do quadril. Eu particularmente prefiro me referir como pelve para não confundir com a articulação do quadril, que é a articulação do fêmur com a pelve, ou articulação acetábulo-femoral, ou simplesmente a articulação do quadril. Este segmento representa um indivíduo em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima. É possível identificar esta posição pelos processos espinhosos e transversos para baixo, que estaria nas costas do indivíduo em contato com um apoio. Pela pelve com crista ilíaca antero-superior, sínfise púbica voltado para cima. Os movimentos da pelve numa vista sagital, como é esta aqui, seria para frente e para trás. Este seria o movimento da pelve para frente, numa inclinação para frente, caracterizado pela crista ilíaca antero-superior à frente da sínfise púbica. No caso de um indivíduo deitado, nós teríamos a crista ilíaca antero-superior acima da sínfise púbica. No indivíduo em pé, seria à frente. De qualquer maneira, quer deitado, quer em pé, nós teríamos neste caso uma anteversão da pelve. O movimento contrário seria chamado de retroversão da pelve, onde crista ilíaca antero-superior ficaria atrás da sínfise púbica, com o indivíduo deitado ficaria abaixo da sínfise púbica. E pela movimentação deste modelo, já deu para perceber que os movimentos da pelve interferem diretamente na posição de coluna vertebral, região lombar principalmente, e nos movimentos de quadril. Neste modelo, isto seria uma flexão de quadril, uma extensão, uma hiperextensão de quadril. É possível perceber movimento entre pelve e fêmur quando se realiza uma anteversão da pelve. Este ângulo aqui diminui. É uma flexão de quadril através da aproximação da pelve ao fêmur. É uma flexão de quadril através da anteversão da pelve. No movimento contrário, nós teríamos um afastamento, um aumento deste ângulo, caracterizando uma hiperextensão de quadril. Em relação à coluna, uma anteversão da pelve acarreta uma acentuação da curvatura lombar, caracterizando uma hiperlordose lombar. E o movimento de retroversão da pelve promove uma retificação da coluna lombar, uma diminuição da curvatura. Tanto a acentuação da curvatura, que caracteriza um desvio postural de hiperlordose, quanto a retificação, que também é um desvio postural da coluna lombar, chamado de costas planas. Tanto um quanto o outro são considerados desvios posturais. Uma posição ideal seria de alinhamento entre crista ilíaca antero-superior e sínfise púbica. Nós teríamos no indivíduo deitado este alinhamento horizontal, no indivíduo em pé este alinhamento seria vertical. Veremos esses mesmos movimentos assim que eu colocar o modelo apoiado numa posição em pé para poder mostrar-lhes. Agora, com o segmento representando o indivíduo em pé, voltado para mim, de costas para aquele lado, nós teríamos uma vista sagital,
Um posicionamento, mesmo com o alinhamento entre crista ilíaca antero-superior e sínfise púbica ideal, nós teríamos uma curvatura lombar, uma lordose lombar, que é normal, uma curvatura torácica, uma cifose torácica, e uma lordose cervical, que são absolutamente normais numa coluna saudável. O problema é a alteração dessas curvaturas devido à movimentação da pelve. Numa anteversão da pelve, ocorre uma acentuação da curvatura lombar, caracterizando uma hiperlordose. Na anteversão, nós temos crista ilíaca antero-superior à frente de sínfise púbica. O movimento contrário de retroversão é caracterizado por crista ilíaca antero-superior atrás de sínfise púbica, onde ocorre uma retificação de coluna lombar que caracteriza um desvio postural também conhecido como costas planas. Lembrando que a simples movimentação que promove uma hiperlordose, uma retificação lombar, não é um desvio postural. Desvio postural é a manutenção, por algum desequilíbrio muscular, a manutenção desta pelve numa posição de anteversão, praticamente permanente. Algo que a tracione a mantenha em anteversão ou a mantenha em retroversão. A movimentação em si é absolutamente normal. Existem alguns testes posturais que detectam a manutenção da posição alinhada de forma ideal em anteversão com consequente hiperlordose ou retroversão com consequente costas planas. Aproveitando agora para falar da importância desses movimentos da pelve de anteversão e retroversão. Ela vai proporcionar maior amplitude para outros segmentos corporais, como por exemplo, numa flexão de coluna, nós teríamos esta movimentação até uma certa amplitude. Para ir além desta amplitude, seria necessária a anteversão da pelve, como por exemplo, quando o indivíduo se senta. Ele só vai conseguir sentar-se se houver a movimentação da pelve em anteversão. Se não fosse a movimentação da pelve, uma flexão de coluna traria o indivíduo até aproximadamente esta amplitude de movimento. Mais que isso, é necessário que haja a anteversão da pelve, caracterizando uma flexão do quadril. E por outro lado, a flexão do quadril terá uma determinada amplitude que poderá ser aumentada pelo movimento de retroversão da pelve. Esses movimentos da pelve, portanto, auxiliam no aumento da amplitude de movimentação tanto de quadril quanto de coluna. Eles podem ocorrer em função do movimento de membros inferiores, em função do movimento de coluna, ou propositadamente, para demonstração aqui, anteversão, retroversão, que servirá para entender melhor uma análise de desvios posturais de coluna muito comuns, como foi citado, a hiperlordose e costas planas. A análise desses desvios posturais será feito com mais aprofundamento numa outra oportunidade, em um outro vídeo. Bom, reforçando então de forma resumida, os consequentes movimentos sobre a coluna e quadris de acordo com a movimentação da pelve. Nós teríamos, portanto, numa anteversão da pelve, uma consequente flexão dos quadris e uma hiperextensão de coluna lombar. Podemos começar então a fazer um quadro resumo como este aqui ao lado, onde nós temos a anteversão da pelve numa coluna central, como na posição
que nós vimos no modelo anatômico. Nos quadris nós teríamos uma flexão e na coluna lombar uma correspondente, uma consequente hiperextensão de coluna lombar. Com o movimento contrário da pelve, de retroversão, nós teríamos uma consequente hiperextensão de quadris, uma retificação de coluna lombar que corresponde a uma flexão lombar, que pode ser adicionado ao nosso quadro resumo. Já os movimentos da pelve no plano frontal, eixo anteroposterior, são chamados de inclinação lateral. Infelizmente eu não tenho um modelo anatômico para demonstrar os movimentos, mas tem algumas ilustrações, como veremos a seguir. Existe uma certa controvérsia quanto qual referência deve-se considerar para definir como inclinação lateral direita ou esquerda, se é o sentido da rotação ou se é a crista ilíaca que se movimenta. De qualquer forma, uma precisão maior será obtida se você, nesse caso aqui, por exemplo, definir que existe uma inclinação pélvica com crista ilíaca direita mais alta. Essa inclinação ocorre ou porque a crista ilíaca direita se eleva, ou, como neste caso, a crista ilíaca esquerda desce, se abaixa. Nós teríamos, portanto, aqui uma inclinação da pelve com crista ilíaca direita mais alta. O movimento contrário seria definido como inclinação pélvica com crista ilíaca esquerda mais alta. Pode-se observar que na inclinação pélvica nós temos alteração da posição das articulações dos quadris, direito e esquerdo, e de coluna vertebral. Nos movimentos laterais da pelve, aquele que fica com uma crista ilíaca mais alta que a outra, por exemplo, aqui, numa inclinação com crista ilíaca direita mais alta, se prestarmos atenção, poderemos observar que o quadril do lado direito, do lado mais alto, tem uma aproximação com a linha média do corpo. Na verdade, a linha média do corpo se aproximaria do fêmur deste quadril do lado mais alto, o que caracterizaria uma adução de quadril. Temos, portanto, uma adução do quadril do lado mais alto. Consequentemente, do lado mais baixo, nós temos um afastamento entre linha média e fêmur, caracterizando uma abdução de quadril. Temos, portanto, uma abdução de quadril do lado mais baixo. Enquanto a coluna lombar faz uma flexão lateral. Se nós temos uma crista ilíaca direita mais alta, nós temos uma flexão lateral de coluna lombar para o mesmo lado, para o lado direito. De forma resumida, no nosso quadro, nós teríamos inclinação da pelve, adução do quadril do lado mais alto, abdução do quadril do lado mais baixo e flexão lateral da coluna lombar para o mesmo lado. Significa dizer que quando crista ilíaca direita estiver mais alta, quadril direito fará uma adução, quadril esquerdo fará uma abdução e a coluna fará uma flexão lateral para o lado direito. Numa inclinação da pelve para o lado esquerdo, nós teríamos a inversão de todos esses movimentos. Teríamos uma adução de quadril esquerdo, uma abdução de quadril direito e uma flexão de coluna lombar para a esquerda. O quadro resumo abrange as duas situações quando usa os termos lado mais alto, lado mais baixo.
a referência é a crista ilíaca mais alta, direita ou esquerda. Quadril do lado mais alto seria quadril do lado correspondente à crista ilíaca que está mais alta. Já no plano transverso eixo longitudinal, nós teríamos a rotação da pelve para a esquerda e a rotação da pelve para a direita. O desenho que está à esquerda, à sua esquerda de quem assiste ao vídeo, realiza uma rotação da pelve para a esquerda, enquanto o desenho que está à sua direita realiza uma rotação da pelve para a direita. Quando a pelve realiza uma rotação, nós temos uma situação semelhante à que foi vista anteriormente no primeiro vídeo. Nessa ilustração aqui, por exemplo, aonde a pelve girou em relação à parte superior do tronco. É uma rotação da pelve para a esquerda, mas uma consequente rotação de coluna para a direita. Quando nós temos então a rotação da pelve para a esquerda, nós temos uma rotação de coluna lombar para o lado oposto, para a direita. Nós temos o quadril do mesmo lado da rotação da pelve, ou seja, se a rotação da pelve for para a esquerda, o quadril esquerdo realiza uma rotação interna, enquanto o quadril do lado oposto, no caso do lado direito, realiza uma rotação externa. O contrário, quando a pelve realiza uma rotação para a direita, nós teríamos uma rotação de coluna lombar para a esquerda, uma rotação interna de quadril direito e uma rotação externa de quadril esquerdo. No quadro resumo, os termos utilizados podem se aplicar às duas situações, quando faz referência à rotação da pelve, rotação da coluna para o lado contrário que a pelve fez a rotação. Quadril do mesmo lado é o quadril do lado para qual a pelve girou. Temos uma rotação interna. E no quadril do lado oposto para o qual a pelve girou, nós temos uma rotação externa. Estes são, portanto, os movimentos da pelve. E vimos que ele implica em movimentação de coluna lombar e quadris direito e esquerdo. Vale a pena fazer duas observações. A primeira, que estes movimentos da pelve seriam realizados intencionalmente e procurando se manter a postura do indivíduo em pé. Existe a possibilidade de, numa flexão de coluna à frente, realizarmos a anteversão da pelve para alcançarmos o chão, por exemplo. Não seria este o caso. Seria o caso de tentar manter o tronco ereto, as pernas estendidas. Realizando a anteversão da pelve, teríamos consequentes movimentos em quadril e em coluna. A intenção é manter o indivíduo numa posição ereta. Tendo-se alteração da pelve, teríamos então essas consequentes alterações nas articulações dos quadris e de coluna. A outra observação é quanto à importância deste quadro. Se nós procurarmos na literatura músculos anteversores de pelve, por exemplo, nós não encontraremos. Encontraremos, sim, músculos flexores e extensores de quadril, flexores e extensores de coluna. No quadro, nós podemos observar a relação entre anteversão de pelve e flexão de quadril com hiperextensão de coluna. Os músculos que podem promover a anteversão da pelve são justamente os músculos flexores de quadril e extensores de coluna. Este quadro, então, nos auxiliaria a identificar os músculos que promovem cada um destes movimentos na pelve. Reforçando, a pelve pode ser movimentada destas maneiras, como apresentado, de forma intencional,
ou por um desequilíbrio muscular, pode ser mantida numa posição de anteversão, de retroversão, de inclinação lateral. Esses desequilíbrios musculares manteriam a pelve numa posição inadequada, diferente da ideal, caracterizando alguns desvios posturais. Uma análise dessas posições envolvendo o trabalho muscular será visto mais adiante. Espero que esses vídeos estejam ajudando a compreender a complexidade dos movimentos do aparelho locomotor do corpo humano. Para acompanhar, inscreva-se no canal, faça as suas perguntas e eu terei muito prazer em responder. Até o próximo vídeo!